Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, olha quem está aqui mais uma vez para falar com vocês sobre perguntas e respostas aonde? Lá no meu Instagram. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, não perca nenhum vídeo, então assine, né? Deixa aí o seu sininho ativo e deixa um like também que me ajuda bastante. E eu já falei, me segue no Instagram, cara. Você vai poder mandar perguntas para mim aqui também, tá bom? E hoje, sem mais delongas, vamos direto, porque temos conteúdos muito bacanas e muitas perguntas legais. Já adianto que vai ter mais vídeos sobre resposta, porque tiveram muitas perguntas e eu não quero falar muito vago delas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: como saber se o espírito, perdão, como saber se são meus próprios sentimentos ou o Espírito Santo? Bom, essa pergunta é muito importante porque, especialmente para um novo convertido, a gente precisa compreender eh, se é o Tales emocional ou se é o Espírito Santo trazendo algo na minha vida naquele momento, ministrando algo em mim. Eu gosto muito de Romanos 8:16 nessa situação, porque ele fala que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito, que também é o Espírito dele, né? Se a gente vai analisar lá, né, eu gosto de fazer essa analogia que para mim ela é muito importante. Quando Deus ele sopra vida em Adão, ele joga algo em Adão. Ele sopra vida e essa vida vem dele. Então, para mim já começa a ter algo ali de parte de Deus. Mas quando Jesus ele vai aos céus com seu corpo glorificado, ele também manda o Consolador em nós. Então, é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, o Espírito que há em Deus e o Espírito que há em nós, no caso, não é o Espírito que há em Deus, não, o Espírito que é Deus, ele habita em nós também, uma fração, uma porção dele. E aí, ele testifica em cada um de nós. Beleza, pessoal? Então, aonde eu quero chegar? Se há um mesmo Espírito de Deus, mas em locais diferentes, né, ao Espírito do Senhor e a uma partição em mim, ele vai testificar, ele vai falar comigo. Então, quando a gente fala assim, Deus falou comigo, é o Espírito de Deus conversando com o Espírito de Deus que dá em mim. Então, esta é a realidade. Agora, Thales, tudo bem, mas como que eu vou ser sensível a isso? Gente, é só você ter um discernimento espiritual. Não é fácil, não é simples. Quando você é muito novo na fé, é extremamente complicado ter esse entendimento. Procure alguém da sua confiança, o seu pastor de maior entendimento, se você é novo convertido, que ele vai te orientar. Se você já é velho de guerra, temos um problema um pouco maior, né? Vai ser até uma próxima pergunta aqui, mas como é que você não está entendendo se é você ou se é o seu pai, se é o seu Deus? Entendeu? Então tá faltando o quê? Intimidade, tá faltando relacionamento, tá faltando tempo ali, né, do seu secreto, tá faltando essa interação com o nosso Senhor Jesus aí. Então vamos caprichar um pouquinho mais aí que dá para saber sim, tá bom? Mas no demais, gente, é algo que vai trazer paz para você, é algo que vai trazer uma confirmação, é algo que vai trazer uma certeza, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Próxima pergunta: como posso saber quando fui perdoado por Deus por um erro cometido? Uma ótima pergunta. E na Bíblia fala, mais especificadamente em Lucas 15, no verso 10, que há uma festa no meio dos anjos quando um pecador se arrepende. Então, como que eu vou saber se eu fui perdoado por Deus? É se você saber responder se o seu arrependimento ele foi verdadeiro ou não. E o que é um arrependimento verdadeiro? O arrependimento verdadeiro é simples. Vamos supor, eu fui pego roubando uma bala na mercearia. Aí o cara falou, me pegou no ato, eu pedi perdão, me arrependi e nunca mais eu cometi esse erro. Eu arrependi verdadeiramente dos meus atos. Então, sim, eu fui perdoado por aquilo. Eu acho que é um jeito bem simples de compreensão, mas é o mais palpável, é o mais simples de fazer uma analogia, porque ela não tem muita dificuldade, é isso. A palavra já nos fala que um pecador ele alcança perdão quando ele se arrepende. Gente, se eu e você pecarmos uma vez, duas e sempre nos arrependermos em fidelidade, em realidade, cara, nós não vamos ficar caindo naquele pecado de novo, entendeu? Então, sim te dizer, se você cai no mesmo pecado com frequência,
ele se tornou um pecado ali de estimação e você fala de um arrependimento talvez muito da boca para fora. Sei que há dificuldades em determinados pecados, né? Como já falamos aqui sobre pornografia, masturbação, roubo, mentiras, né? A famosa palavra de baixo calão, né? Que são os palavrões popularmente ditos, mas, entre outros também, né? Mas nós precisamos entender que nós não podemos viver uma vida assim em pecado, pedindo perdão e dizendo de um falso arrependimento, entre aspas, tá? Porque eu não sei até quando esse arrependimento nosso é verdadeiro ou é falso, mas o Senhor Jesus sabe de tudo, tá bom? Não me levem a mal, mas é a interpretação mais a fio da espada que eu consigo trazer para vocês, sem ofender diretamente todo mundo, ou sei lá, porque eu acho que ofender não é o propósito aqui do vídeo, tá bom? O que é crescimento espiritual? Cara, eu vou responder trocando a resposta para você. Crescimento espiritual, na minha cabeça antes, era eu, né, agir nos dons ali e tal. E pode ser que seja, tá? Não estou falando que não seja, pode ser que seja. Mas eu acho que vai um pouco mais fundo. Eu acho que vai um pouco mais além do que só exercer dons, só do que ter visões, profecias, né, palavras de sabedoria. Eu acho que é sobre maturidade. O quão maduro você é. E aí, se eu falo de maturidade, vou colocar como crescimento também, o quão responsável, e aqui é a resposta para você, você é. O quão responsável você é com as coisas de Deus. O quão responsável você é com as coisas da sua casa. O quão responsável você é por manter um local de trabalho agradável. Entende? Essa é a resposta para essa pergunta sobre crescimento espiritual. O quão responsável você é, o quão maduro você é para essa situação. Porque quanto mais responsável, quanto mais maduro, mais profundo nós vamos em Jesus. A palavra nos fala, se eu não estou enganado, é lá em Gálatas. Se eu não estou enganado, tá? Mas eu acho que é lá em Gálatas, fala que um filho novo em nada se difere de um servo. Por quê? Porque ele não tem responsabilidades. Porque ele não tem o quê? Maturidade. Ele não tem essa situação no modo geral. Entende? Esta é a nossa base, o nosso embasamento para toda esta situação. Bom, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Se você pensa diferente, você já sabe. Deixa aqui no comentário aqui embaixo. Nós vamos conversar e vamos chegar num contexto final, tá bom? Eu acho que isso é muito importante ter esses debates aqui, tá? Como reconhecer a voz de Deus? Cara, é o que eu disse na primeira pergunta, eu acho que foi. Na primeira sobre sentimentos. Como que eu não vou saber a voz do meu pai? Como que eu não conheço e identifico isso? Eu posso ter dificuldades, mas como eu não tenho certeza e clareza nisso? Então, assim, vamos lá. Eu, Thales, eu nunca ouvi a voz de Deus, né? Meu pai, meu cunhado, algumas pessoas mais próximas já falaram comigo que já ouviram a voz do Espírito Santo falando com eles. Eu nunca tive essa experiência. O que eu tenho é, tipo assim, uma frase que vem na minha mente, um entendimento com clareza que vem na minha mente, mas que muitas das vezes eu sei que não vem de mim. Aliás, muitas vezes não. Todas as vezes. Eu sei que não vem de mim, mas a voz que dá uma sussurrada, ela é muito baixa. Então, assim, eu não consigo identificar, tipo assim, por exemplo, essa voz aqui é do fulano, essa voz aqui é do ciclano. Então, eu não consigo escutar uma voz, mas ela vem como um pensamento na minha mente. Então, eu já identifiquei que isso é o Espírito Santo falando comigo. Entende? Então, eu não conheço a voz, mas eu sei quando é ele que manda ou não. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta um conhecimento. Tá, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Cara, então quando você ouvir, você vai ter certeza que é Ele. Porque, como eu falei com vocês, o meu caso é esse. Eu sei que é Ele porque é claro para mim. Entendeu? Então, Ele sempre vai se revelar em clareza para cada um de nós, porque é assim que Ele traz para nós, tá? Bom, como cristãos devem defender a sua fé em um mundo anticristão, da mesma forma que eles fazem a gente engolir o anticristo goela abaixo.
proclamando o evangelho. Eles proclamam a soberba, a avareza, a luxúria, a, né, todas as questões das vulgaridades. E então eu tenho que fazer a mesma coisa. É guerra, nós vamos para a guerra. Se eles vêm com espadas, nós vamos com espadas. Só que nós vamos com espadas espirituais, entende? Nós vamos fazer para uma guerra espiritual. Então, aonde eu quero chegar? Se o seu vizinho ele bota um som alto com música secular, revide. Bote o som alto com a música cristã. Revide. Ah, você tá fazendo, tá querendo que eu casse guerra com meu vizinho? Não, não, não é isso. Não entenda isso. O que eu quero falar com você é: seja você um guerreiro. Jesus nos deu uma grande comissão falando de ide e pregai o evangelho. E por que que ele manda? Porque antes dessa fala, ele nos afirma o seguinte: olha só, me foi dada toda a autoridade debaixo dos céus e da terra. Então ele está mandando, vai fazer discípulo. Então é isso. Se eles estão fazendo, tenho certeza. Eles estão indo na contramão de Cristo. E nós temos que ir a favor. E como que eu faço isso? Não sei. Gente, é o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu estou fazendo a guerra, eu estou indo na guerra, me pronunciando com vocês aqui no YouTube, vira e mexe, tem alguma coisa nas redes sociais que eu também me pronuncio. Então a gente tem que se pronunciar sim. Mas acima de tudo, é falando do evangelho a toda criatura. Tá bom? Não tem segredo. Não tem segredo. O que a Bíblia fala sobre batalha espiritual? Olha, eu acho que para mim muito claro é Daniel 10. Quando Daniel ali está em jejum e um anjo enviando a mensagem, né, levando a mensagem que Deus enviou a Daniel, ele fala: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se humilhou e se aplicaste em oração a Deus, eu já fui enviado. Só que o principado da Pérsia se levantou contra mim. E aí Miguel foi enviado. Que Miguel? Arcanjo Miguel. Então, há uma batalha espiritual muito grande. Então, demônio não existe. Existe, existe, tá? E eles são poderosos, eles são fortes, só não são mais fortes e poderosos que o nosso Deus, mas eles são fortes. E aí esse mensageiro, ele fala a Daniel, olha, Miguel segurou lá, eu driblei a situação. Então, esse entendimento é muito importante para a gente. Então, há sim guerra espiritual e ela acontece. E aí eu acho que um jeito muito bom é a gente usar Efésios 6, né? A armadura da fé, o capacete da salvação, né? A proteção do peito, a espada, o escudo, tudo que é necessário para estar pronto para uma guerra espiritual, tá bom? Como posso evangelizar meus amigos e membros da família sem ofendê-los ou afastá-los? Olha, eu vou dar duas estratégias aqui muito boas que eu aprendi com um amigo, é, que é o Aclis. A primeira é o seguinte: não é você forçar Jesus goela abaixo, tá? Eu acho que você e eu devemos fazer sempre assim, uma conversa, e quando essa pessoa começar a se abrir com você, você tem que ter tempo com Jesus, tá? Dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Porque aí Deus vai ministrar no seu coração para você falar com eles. Para você dizer para ele como você passaria aquilo com Jesus. Lembra que eu fiz um vídeo aqui com a Janaína sobre vencer a ansiedade com Jesus? Então, é isso. É pegar a oportunidade que a pessoa está vivendo, né? A oportunidade não, né? Pegar o gancho daquilo que a pessoa está dizendo para nós, que ela está vivendo, e colocar assim, e como seria com Jesus? Isso seria um evangelismo sábio, um evangelismo em sabedoria, porque eu acho que você vai apresentar Jesus da maneira mais pura e simples para a pessoa, entende? E um outro jeito, eu acho que é o clássico, é pelo seu testemunho. Se a sua família vive em pé de guerra e você era um desses, e você aceitou Jesus, você não deve viver nesse pé de guerra. E através do seu testemunho, você vai gerar salvação na vida das pessoas. Porque você vai mostrar que você está diferente e a única coisa que mudou na sua vida foi que você começou a servir a Deus. E aí a sua família vai começar a ir. Aí você vai levar uma irmã, vai levar sua mãe, seu pai, e aí vira tios e avós, etc, etc, etc. E você vai ser um evangelista na sua casa. Eu acho que, e quando eu falo casa, eu falo dos seus amigos também. Eu acho que essa é a melhor oportunidade que nós temos para pregar o evangelho, como você disse, sem ofender ou afastar. Entendeu? Eu acho que é a melhor maneira sempre. É o nosso testemunho e saber colocar Jesus na vida da pessoa de uma maneira muito simples e pura. Tá bom? Meus irmãos, é isso. Eu espero que do fundo do coração tenha feito sentido para vocês e que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.